Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Kelly, sou professora de Geografia, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o espaço mundial, a globalização e suas fases. Conforme eu vou passando os slides, eu vou explicando alguns conceitos para vocês, ok? Então, o que é a globalização? Né? Tem várias teorias e várias afirmações do que é a tal da globalização. Então, aqui no slide está escrito assim: os estudiosos divergem quanto à sua origem. Teria se iniciado nas grandes navegações, lá no século XVI, XV e XVI? Seria um fenômeno recente, atual, marcado por novas tecnologias? Alguns também falam de globalização cultural, que seria o quê? Adoção de hábitos e cultura, moda, culinária, música. Hoje a gente está todo interligado, a gente usa roupas, cosméticos que vêm lá do outro lado do mundo, né? Outros também falam de globalização ambiental, que são basicamente os problemas ambientais que são globais, poluição e etc. Vou passar um pouquinho mais para vocês entenderem melhor esse conceito. As origens da globalização. Vamos falar um pouco da perspectiva histórica. Tendência a longo prazo iniciada no século XVI, com a expansão do universo europeu, relações econômicas globais. Isso a gente já vai entender na história da globalização. Século XVI, gravem isso daí. Neste milênio, marcada por inovações tecnológicas, acelera um tempo em curto espaço. Também vocês vão entender essa questão aí anotada. Então, eu vou passar para vocês um pouco da história da globalização e suas fases históricas, que são quatro, tá? Até os dias atuais. A primeira fase, ela se dá em torno de 1450 a 1850. Que período é esse? É o período das grandes navegações, das caravelas, né? Surgem aí novas rotas comerciais, descobriram novas terras, começou uma expansão no mercado consumidor, né? Então, vários povos, várias culturas começaram a ter contato. Alguns pesquisadores afirmam que é ali que começa a globalização, que começa essa interligação de povos, beleza? Então, a primeira fase é o período das grandes navegações, das caravelas, beleza? Isso inclui o período do descobrimento do Brasil, ok? Vamos para a segunda fase? A segunda fase ela se dá de 1851 a 1945. Algumas características que eu vou apontar: Revolução Industrial, fim da escravidão em praticamente todos os lugares do mundo e as grandes guerras, porque a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, acaba em 45. Coisas que a gente tem que frisar, né? Nesse período da Revolução Industrial, por exemplo, veículos usados, trem, né? Máquinas a vapor, o uso do carvão. Carvão era um combustível essencial, né? Já no século XX, no período dessas grandes guerras, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente já tinha o petróleo, né? Já tinha aviões e telefone, então já existia uma maior comunicação também. Então essa segunda fase ela teve um avanço tecnológico, a gente não pode deixar de lado isso, tá? Essa imagem aí é do filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, que é um clássico, né? Eu vou para a terceira fase para não perder muito tempo. A terceira fase importantíssima é de 1945 a 1989. O que acontece de tão especial nessas datas? Guerra Fria, Estados Unidos versus a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O mundo era bipolar em leste e oeste, né? Cortina de ferro. Nesse período, por causa dessa guerra de propaganda, essa corrida espacial, armamentista, satélite, surgiu muitos avanços tecnológicos, né? Então, como um lado disputava com o outro, de certa forma desenvolveu muitas tecnologias. Avançou as comunicações de modo geral e a ligação entre um local e outro também, os veículos começaram a ficar mais rápidos, né? E o protagonista ainda era o petróleo. Vou passar para a última fase e atual, que também amarra com a quarta fase da Revolução Industrial, só que é outro assunto, a nossa quarta fase, né? Por que nossa? Porque é de 1989 até os dias atuais. Então, o que acontece? Em 1989 acontece o quê? Acaba a G Fria, a Guerra Fria.
Os Estados Unidos, como grande vencedor, eh, se torna hegemônico militarmente, né? Primeiro vira uma potência unipolar, depois surge a multipolaridade econômica, porque outros países também ganham força no aspecto global econômico, né? Então, Japão com tecnologias, Alemanha com tecnologias e assim por diante. E surge uma nova divisão, de vez de ser leste-oeste, como no período da Guerra Fria, né? Surge a divisão norte-sul, que a gente chama de Nova DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Eu vou mostrar uma imagem logo na sequência. Nessa imagem dá para entender, né? A divisão norte e sul. O norte eles detêm o quê? O poderio financeiro, as tecnologias, e o sul, os insumos e a mão de obra barata, basicamente isso. E nesse período também a gente começa a ver constantemente crises globais econômicas, ok? Vou passar duas imagens aqui. Essa aqui seria a imagem do que seria a divisão norte e sul. Vocês podem ver que essa divisão não segue a linha do Equador, ela segue entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Esse termo é interessante, galera, porque assim, no período da Guerra Fria, a gente tinha primeiro, segundo, terceiro mundo. O segundo mundo seria os países socialistas. Aí acabou o segundo mundo. Aí o terceiro mundo ficou os subdesenvolvidos, né? Então, dividiram-se em desenvolvidos e subdesenvolvidos, e essa linha, ela não segue a linha imaginária da Terra do Equador. E, e só um parêntese que dentro dos países subdesenvolvidos tem os tais países emergentes, tá? Que fica para uma outra oportunidade. Mas uma imagem que eu quero mostrar para vocês é essa aqui. Os avanços tecnológicos, o que eles causaram, né? Velocidade, aqui vocês imaginam as datas, o quanto que demorava e o quanto que tá rápido. Por exemplo, a imagem em cima é de 1500 a 1840, né? Parecia enorme o planeta, porque era tudo muito lento, as carruagens e as caravelas. Aí, em 1850 a 1930, parece que já ficou mais rápido a conexão. Já tem locomotivas a vapor. Nos anos de 1950, já existiam jatos. E nos anos de 1960, por exemplo, jatos com passageiros, as tecnologias, os combustíveis e tal, foram avançando no decorrer desses últimos anos. Continuando, galera. Então, algumas características do mundo globalizado, para vocês entenderem. Globalização ou mundialização? Vamos entender isso. Crescente interdependência entre governos, empresas, movimentos sociais, indivíduos de diferentes países, né? ONGs, movimentos filantrópicos e etc. O que a gente pode falar também desse mundo globalizado? Muitos avanços tecnológicos, principalmente nos meios de transportes e comunicação. Eu esqueci de citar na quarta fase o que surgiu também, que é a internet das coisas e a IA, né, que a gente está usando o tempo todo. Então, informática, né, agilidade dos mercados de investimentos também, movimentação de capital pelo computador, bolsa de valores e etc. Continuar passando. Aqui é uma imagem, né, de empresas multinacionais que vocês provavelmente conhecem todas. Essa imagem aqui é para vocês verem a ligação econômica entre polos, né, e países do mundo europeu apenas aqui, tá? A interligação que a globalização causa entre os países. Alguns aspectos negativos que tem que ser ressaltado: o desemprego estrutural, aumento das desigualdades sociais e da exclusão, falência de empresas menores, né, que as megas multinacionais vão engolindo as pequenas, uma crise econômica, queda de bolsa de valores, aumento de juros e dos preços em qualquer país economicamente importante reflete no resto do mundo. Então, sucessivamente, sempre vai ter uma crise econômica e o mundo inteiro sofre de certa forma. O alargamento da fronteira entre ricos e pobres, a gente chama de abismo, países, pessoas ou regiões, né? Quem é rico fica mais distante dos pobres nesse momento. Essa imagem aqui é interessante, né? Que é uma charge, festa da globalização. O pessoal que é pobre ali não pode entrar pela porta de entrada, né? Tem que ir pela área de serviço. É só quem tem condições financeiras. E é mais ou menos assim que se dá o processo.
Aí, alguns tipos de capitais, vou ser bem rápida, né? Tem os produtivos, que é o que a gente vê, né? A gente, geração de energia, que gera algum benefício à sociedade, lojas, indústrias, transportes, etc. E aqueles especulativos ou voláteis, que são, por exemplo, bolsa de valores, alguma aplicação que a gente pode fazer via banco e etc., que não tem um benefício direto à sociedade, ok? Aí o consumo globalizado, as presenças de transnacionais por tudo. Esse índice de transnacionalidade, ele calcula o valor, né, de vendas fora do país. Quanto mais ela concentra suas atividades fora do país de origem, mais transnacionalizada a empresa é. E para encerrar, a gente vai ver uma tendência à padronização cultural, né? A globalização fortaleceu o regionalismo, intensificando o fluxo de mercadorias entre os países membros de blocos econômicos. Os bens de consumo foram globalizados e os mesmos produtos são encontrados e consumidos em diversas partes do mundo. Gente, vou encerrar por aqui, tá? Fiquem bem, até a próxima aula.